Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na disciplina de Escatologia. Lembrando que nós estamos estudando a disciplina Escatologia, mas incluindo uma introdução com as dispensações, que é o dispensacionalismo, que é a forma de que as Assembleias de Deus interpretam as Escrituras, E é muito importante que nós venhamos a compreender um pouco mais as dispensações, para que a gente entenda a forma como nós interpretamos os eventos escatológicos. Antes de iniciarmos, eu quero pedir desculpa aos nossos inscritos, que fiquei aí uns dias sem estar gravando, mas isso é por conta da correria mesmo, Vamos agora dar continuidade. Creio que vai ser possível mais regularmente colocar os nossos estudos aí no YouTube. Bom, a dispensação patriarcal. Veja que nós já estudamos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, Inocência porque o homem ainda não havia pecado. Da consciência porque o homem, nesse período, passou a ter a consciência do que é certo, do que é errado. E depois a do governo humano. E nós entramos agora nessa dispensação patriarcal. E é interessante nós revermos que com o Nimrod, que tentou formar um mundo onde todos os homens estivessem juntos e fizessem tudo juntos, isso não foi muito bom aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus havia dito para Noé, quando ele saiu da arca: olha, crescei, multiplicai-vos, espalhai sobre a terra. Só que com o evento de Nimrod, o homem passou a se aglomerar ao invés de se expandir. E Deus, descendo, vendo esta situação, Deus ele confunde a língua dos homens para que eles não se entendessem e dessem continuidade à construção da Torre de Babel. Então, logo em seguida, a palavra de Deus vai nos apresentar o quê? A chamada de Abraão. Então, aí nós já temos uma nova dispensação. Se encerra-se uma dispensação e entra a dispensação patriarcal. Então, vamos entender um pouquinho sobre a dispensação patriarcal. Lembrando que os nossos estudos sobre as dispensações, eles estão sendo bem sintéticos, não estamos aí nos aprofundando, mas apenas para você ter uma visão global, tá? Tem o livro de Lawrence Onson, O Plano Divino através dos Séculos, que é um livro muito bom que você pode estar comprando e lendo, e você vai ver e vai entender alguns detalhes que não estamos abordando aqui na nossa aula. Então, nos nossos primeiros slides, veja aí, com a chamada de Abraão, Deus começa a cumprir sua palavra, que da semente da mulher viria um para pisar a cabeça da serpente. Ou seja, nós observamos lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, que quando Deus ele vai dar a sentença àquele espírito maligno que se utilizou daquela serpente para seduzir a mulher, Deus diz que iria levantar um da semente da mulher que iria pisar na sua cabeça. Ele feriria o calcanhar, mas em contrapartida ele seria pisado. Mas para dar continuidade a este plano, Deus levantou um homem, e deste homem fez uma grande nação, e desta nação é que nasceria o Messias. Deus escolheu Abraão, no início ele chamava Abrão, mas o chamou por quê? Porque Deus queria constituir, como constituiu, uma nação.
E esta nação era uma nação que Deus, no seu intento, era que ela fosse uma nação de sacerdotes, ou seja, uma nação que representasse a Deus, que revelasse Deus às outras nações, uma nação exclusiva, né, instituída por Deus como representante. Nós vimos que durante a história de Israel houve muitas falhas e eles não cumpriram exatamente esse propósito, mas o Messias veio, né, veio da descendência de Abraão. Então, veja o texto de Gênesis 12, de 1 a 3, que dá início à aliança entre Deus e Abraão, né? E a partir daí se institui-se a dispensação patriarcal. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdadeiramente isso, né, hoje, milhares de anos após o cumprimento de todas essas promessas que Deus fez a Abraão, nós vemos que todas as famílias da terra têm a oportunidade de serem abençoadas pela descendência de Abraão. Como? Aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não, então isso é muito importante. Hoje todas as famílias, desde que Cristo veio à Terra, todas as famílias têm condições de serem abençoadas. Abençoadas com o quê? Abençoadas pela salvação que há em Cristo Jesus. Então Deus fez algumas promessas, né, a Abraão nesse texto, que nós vamos destacar de uma forma mais ampla. Primeiro, o lado divino dessa promessa, o que Deus iria fazer para Abraão? Primeiro, abençoá-lo, como o texto nos diz, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? E farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei. Então, Deus promete abençoá-lo, fazê-lo uma bênção, abençoar os que abençoassem a ele, amaldiçoar os que amaldiçoassem, né? Também Deus prometeu dar a terra de Canaã. Deus promete protegê-los e ser seu galardão, como no capítulo 15, verso 1, e também ser o seu Deus, como está lá em 17:7 de Gênesis. Para o futuro, né, para Abraão, no futuro, Deus prometeu o quê? Fazer grande seu nome, o que realmente fez, que até hoje Abraão é lembrado, né? Fazer dele uma grande nação, fazer o seu nome grande, fazê-lo extremamente frutífero, e de duas formas interessantes. A sua semente natural, né? Ou seja, que viria da carne, né? Seria numerosa como a areia do mar, e a sua semente espiritual como as estrelas. Então, tem 3 textos interessantes que eu gostaria de ver com você, quando Deus fala com Abraão, né? Que nesse período, lembre-se que chamava Abrão, depois que Deus vai mudar o seu nome. Mas como a gente já conhece ele como Abraão, então, para a gente entender, eu vou usar o seu nome Abraão. Veja comigo no capítulo 13, no verso 16, Deus fazendo promessa ainda a Abraão: e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Depois vamos no capítulo 15, verso 5, e então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente.
e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Esse ponto é importante, e eu quero até ler mais um texto com você para a gente compreender que essa aliança que Deus faz com Abraão, ela é uma aliança fundamentada na graça. Veja que o apóstolo Paulo, ele interpreta justamente desta forma, que esta aliança que Deus faz com Abraão não é uma aliança de obras, como ele vai fazer na próxima dispensação, que é a dispensação da lei, mas a de Abraão é uma dispensação fundamentada na graça. Então vamos ver dois textos aqui para a gente compreender. Veja aqui: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então veja que o apóstolo Paulo, quando ele está apresentando o evangelho que ele prega, porque Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não conhecia a igreja de Roma, e antes de ele ir para Roma, que ele queria fazer da igreja que estava em Roma uma agência, a sua base missionária. Então Paulo manda esta carta primeiro para que os irmãos da igreja em Roma soubessem e entendessem o evangelho que Paulo apresentava. Então ele está falando aqui com os judeus, ele está mostrando que a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança totalmente baseada na graça, nas promessas de Deus. Então Deus, nesta aliança, ele não impõe como vai acontecer na lei. Para você ser justificado na lei, faça isso e não faça aquilo. Faça isso e não faça aquilo. Mas nesta não. Nesta é apresentada a graça de Deus, nesta aliança da qual Deus está realizando com Abraão, que será o pai da nação que nós conhecemos hoje como Israel. Mas tem um outro texto aqui, mais um pouquinho para frente, para a gente entender. Que veja que Paulo é enfático em dizer que a fé é que ajuda na justificação. Por isso que a fé, nossa fé, tem que ser em Jesus Cristo. Aí ele diz aqui assim, olha: portanto, versículo 16 do capítulo 4 de Romanos: é pela fé, para que seja segundo a graça. Então veja bem, se eu preciso executar obras para alcançar, ela não é uma graça, não é graça, mas é obras. Então se eu preciso fazer isso e não fazer aquilo para conseguir me justificar diante de Deus, então essa não é uma aliança de graça. Só que esta aliança que Paulo está falando que Deus fez com Abraão é de graça, é pura graça. Por quê? Porque Abraão, pela fé, creu na palavra do Senhor. Creu no quê? Creu que Deus lhe daria um filho, que desse filho viria uma grande nação, que essa nação seria grande, que Deus iria realmente dar a terra de Canaã. Então, Abraão creu. Então, além de ser a graça, Paulo coloca aqui que foi a fé de Abraão, não foi nenhum tipo de obra. Então, por isso que ele diz assim, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé
de Abraão, o qual é pai de todos nós. Porque está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu e contra esperança o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Então é importante para nós aqui compreender isso. A aliança que Deus realiza com Abraão, que pode ser chamada patriarcal, porque ele é o patriarca, ou da promessa, alguns chamam de dispensação da promessa. Então, dispensação patriarcal e dispensação da promessa é uma nomenclatura para a mesma situação. Então vamos ver mais um pouquinho aqui para frente. Veja aí, esta dispensação teve como início da aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 a.C., ou seja, 427 anos depois do dilúvio, e a sua duração foi de 430 anos, quando Israel saiu do Egito. Então, como toda dispensação, ela tem uma palavra-chave, ela tem um propósito, ela tem uma revelação, ela tem um personagem, às vezes personagens, e tem o conserto. Então, nessa dispensação, a palavra-chave é promessa. Por quê? Porque Deus faz muitas promessas a Abraão. Segundo propósito, veja aí, fazer de Abraão um exemplo e modelo de fé e fazê-lo o pai da nação judaica, de onde viria o Messias. A revelação é torná-lo uma grande nação na qual todas as nações seriam abençoadas. O personagem aqui principal é Abraão, no sentido, eu acho que Deus é o personagem principal, mas aqui para a promessa, para a dispensação, Abraão é o personagem principal, porque Deus fez a promessa para ele. E o conserto: abençoá-lo, fazer grande seu nome, sua semente seria numerosa e a possessão da terra de Canaã. Então veja aí que a estrutura dessa dispensação está aí. Nós não vamos detalhar algumas coisas, mas aqui você já tem uma base do que foi a dispensação patriarcal. Então, a aliança ou concerto, que é a mesma coisa, com Abraão, era essencialmente uma aliança de graça. Nós já lemos a esse texto, Romanos 4, de 1 a 4. As obrigações impostas a Abraão não eram realmente de obras pelas quais mereceria as maravilhosas promessas que a aliança outorgava, mas sim simples atos pelos quais demonstraria sua fé nas promessas de Deus. Então, quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 12, nós não interpretamos o que Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão pela primeira vez, nós não entendemos como a aliança dependeria dessas ações, mas que essas ações que Abraão fez, como sair da sua terra, sair da sua parentela, isso são atos que mostraram a Deus que Abraão realmente creu naquilo que Deus revelou para ele. Então essa não era a condição
né? Por isso que a dispensação patriarcal, ela é toda baseada na graça, porque esses atos era simplesmente para demonstrar realmente se Abraão creu naquilo que Deus havia lhe prometido. Então é muito importante a gente compreender justamente essa questão. Então essa aliança é da graça, porque o que Deus pediu a Abraão foi atos de fé. Atos de fé, atos que mostrassem realmente que que Abraão, creu naquilo que Deus havia dito. E é interessante, eu quero fazer aqui uma abertura, a duração de 430 anos. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, e ele teve uma intimidade, né? Abraão teve uma intimidade tão grande com Deus, que o próprio Deus revela, né, o cativeiro que o povo de Abraão iria viver. Veja aqui no capítulo 15, quando Deus anima Abraão, Deus faz uma revelação interessante. Vou ler do verso 5 em diante. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e um pombinho. E disse-lhe todos estes, e trouxe-lhe e todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra. Mas as aves não partiram, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então o próprio Deus revela a Abraão o período, né, que o seu povo iria ficar em terra estrangeira, que foi os 430 anos no Egito. No início, Israel não sofreu tanto no Egito enquanto José estava vivo. Acredita-se que pelo menos uns 100 anos, ou próximo de 100 anos, o povo não viveu exatamente como escravo, até porque José estava vivo. Mas após a morte de José, as coisas mudaram muito e eles acabaram se tornando escravos e sofreram muito nas mãos dos egípcios, e Deus os tirou. A questão, às vezes, que acontece, alguns falam, mas Deus falou 430 anos, mas eles 400 anos, e a duração foi 430. Então, existem algumas teorias. Uns acreditam que 30 anos foi o período em que demorou para que Faraó libertasse o povo. Tem algumas interpretações aí. Contudo, irmãos, o interessante é que Deus falou que ia ficar. Os 400 anos eles ficaram. Então Deus cumpriu com a sua palavra. Então é importante a gente entender essa dispensação, né? A dispensação da patriarcal, ou chamada da promessa. A próxima dispensação que nós vamos estudar é a dispensação da lei, né? Como eu tenho dito, de forma bem sintética. E na dispensação da lei nós vamos conhecer, né, a dispensação
que foi fundamental na vida do povo de Israel, tá? Porque Deus vai dar a sua lei e vai exigir que o povo a obedeça. E o povo, né, como nós conhecemos a história, não vai conseguir. Antes de nós encerrarmos, eu quero trazer uma palavra para você que está me ouvindo, quanto à questão escatológica. Quando a gente estuda a escatologia ou a eclesiologia e outras doutrinas, nós temos que entender uma coisa. Não é a escatologia que vai garantir a minha salvação, não é a interpretação escatológica que vai me garantir a minha salvação, né? A salvação ela é garantida pelo aceitar a Jesus Cristo, né, e viver uma vida de santidade na presença de Deus, obedecendo aos princípios revelados nas Escrituras. Se a escatologia real é a pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista, o pós-tribulacionista, e não é isso que nos vai levar para o céu, né? A cada um tem que ter a sua interpretação. Nós somos da interpretação dispensacionalista, pré-tribulacionista, né? Agora existem outras, mas o que a escatologia tem de fio condutor, assim como Cristo é o fio condutor de todo o cristianismo, a doutrina da escatologia tem um fio condutor. Que fio condutor é esse? Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, se é antes da tribulação, se é no meio, se é depois, não importa. Porque a grande mensagem que Cristo transmitiu para nós é que Ele vai voltar e nós devemos estar preparados. Se vai ser antes da tribulação, no meio ou depois, né, não podemos bater o martelo. Nós cremos, eu creio no dispensacionalismo e na interpretação escatológica, né, futurista, mas, né, se for de outra forma, o que vai mudar na minha vida? Né? Se a questão fundamental é estar preparado para o dia que Jesus chegar. Ou ele vir buscar a igreja coletivamente, ou ele vir buscar você ou eu, né? Como tem acontecido com milhares e milhares de irmãos nossos durante toda a história da igreja. Eu digo isso, meus queridos, porque às vezes se encontra pessoas que querem ficar discutindo, né? Aquela mesma questão de arminianismo e calvinismo. Não, isso é uma discussão que não vale nem a pena. Até porque, se você analisar as escrituras, você vai encontrar tanto fundamento para o arminianismo como o calvinismo, né? Então, tem discussões que não valem a pena. Até porque, uma coisa todos creem, que nós vamos morar no mesmo céu. E lá no mesmo céu não vai ter, né? Assembleia de Deus é naquele andar, tradicional é no outro andar. Não, todos estarão juntos. Então, tenha a sua opinião, tenha as suas doutrinas, conheça as doutrinas da igreja que você é membro, tá? Mas não discuta. Se outras pessoas tenham outro pensamento, escute, analise, porque é assim que a gente vai aprendendo. Ninguém é dono da verdade nessas doutrinas. Amém, meus irmãos? Isso é só para que você fique atento, né? A não entrar em discussões, às vezes, que não produz nada de útil. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, que estaremos estudando a dispensação da lei. Deus abençoe todos em nome de Jesus.